Resumindo a minha história em uma frase é: Deus faz acontecer. Meu nome é Walter Evangelista de Jesus, eu sou pastor, sou advogado, sou piloto de avião, nascido em Iturama, Minas Gerais, morei no estado de Minas Gerais durante a minha infância até os 15 anos, ocasião em que nós viemos para o Mato Grosso. Mas eu quero falar um pouquinho da minha vida ali. Em Minas, eu estudei até a quarta série, quando nós fomos para a cidade maior para poder estudar, minha mãe ela não aguentou ficar longe de mim e me trouxe de volta. E como toda a vida nós trabalhamos na roça, eu tinha de 13 a 14 anos de idade, e meu pai tinha uma filosofia que estudar era para gente preguiçosa, e aí nós debaixo dessa filosofia, com essa dificuldade de morar longe, eu não estudei. E foi assim, bem traumático para a minha vida, porque eu era um grande sonhador. Eu tinha um sonho de ser advogado, eu tinha um sonho de ser piloto, tinha vários sonhos na minha vida, mas eu via que meu sonho tinha sido interrompido ali. Até o momento em que meu pai ele vende o sítio e vem para Mato Grosso na intenção de crescer as terras. Eu acabei de completar 60 anos de idade e por isso eu quero compartilhar com você um pouco da minha história, que quem sabe pode te ajudar em algum momento da sua vida. Quando nós chegamos no Mato Grosso, meu pai comprou fazenda e nós continuamos fazer o que a gente sempre fez, que é tocar roça e trabalhando. Meu pai trouxe uns 20 peões lá de Minas Gerais e nós crescemos nesse meio. Agora, uma coisa que nunca apagou na minha vida foi os sonhos. E nessa ocasião, eu já estava completando os meus 18 para 19 anos, minha mãe foi para a igreja, ela aceitou Jesus e a partir de então a nossa família começou a ir para Jesus. Inclusive foi quando eu tinha 20 anos de idade, eu aceitei Jesus e aí que meus sonhos fortaleceram um pouco mais, porque com a palavra de Deus eu acabei vendo que mesmo os sonhos impossíveis poderiam se tornar possível, porque Deus faz acontecer. Desde o início da minha fé, eu me apaixonei pela obra de Deus e pelo reino. E isso despertou em mim um grande interesse de ser obreiro. Mas naquela ocasião, a igreja, ela obstava a consagração de obreiro de pessoa solteira. E o meu pastor, na ocasião, meu primeiro pastor, de saudosa lembrança, o pastor José Vieira, ele aconselhou, vendo o meu potencial ministerial, me aconselhou a casar para poder cumprir as regras da igreja, né? E precisava de casar então. E a primeira namorada eu acabei casando. E desse casamento eu tive dois lindos filhos, Renner, que hoje é pastor, a Érica, que é uma grande mulher de Deus, e desse casamento desses filhos eu tenho hoje 4 netos, 4 lindos netos, e são um grande orgulho que eu tenho, são os meus filhos e os meus netos. Infelizmente, por não saber administrar a situação na ocasião, eu passei pelo trauma de um divórcio. E esse divórcio me fez sofrer muito. E foi uma época muito difícil na minha vida, em que, apesar de todas as coisas, eu acabei me perdendo e acabei saindo da igreja. E foi uma ocasião em que, infelizmente, eu nunca mais gostaria de repetir na minha vida, porque isso foi muito ruim. Por muito tempo eu não entendi o porquê eu tinha que passar ou tive que passar por toda aquela situação. Até o momento em que eu conheci a minha atual esposa, a pastora Fernanda, que na ocasião que eu estava afastado, eu a conheci. E mesmo estando fora da casa de Deus, eu evangelizei ela e ela ficou desejosa a conhecer a Cristo, a aceitar Jesus. E foi quando ela veio para a igreja e eu também me reconciliei com o Senhor. Assim que eu me casei com a Fernanda, os meus dois filhos, o Renner e a Érica, eles vieram morar comigo. E a Fernanda me ajudou a criar eles até o momento em que eles, depois de adulto, casaram e foram tocar a vida deles. Do meu casamento com a Fernanda, nós tivemos dois lindos filhos, que é o Walter Filho, hoje ele é evangelista da igreja, casado com a Milena, que hoje eu também tenho como filha, e a minha caçulinha, que é a Júlia, que hoje tem 12 anos de idade. Na minha trajetória de fé, eu tive alguns pastores que me ajudaram muito,
ocasião em que eu trabalhei com jovens. Na verdade, uma grande parte do meu ministério foi trabalhando com jovens. Na ocasião, o pastor Domingos, em Campinápolis, foi um homem de Deus. Depois foi o pastor Zé Fernando Sobrinho, também que me ajudou muito e que me fez. Hoje, eu até comparo o meu ministério muito parecido com o ministério do pastor Zé Fernando Sobrinho. Foi um homem que me ajudou muito. Porém, depois de afastado, Deus usou um homem e eu preciso deixar isso registrado, que é o pastor João Batista da Rocha. Me pegou arrebentado, quebrado, cheio de traumas, e ele, com toda a sabedoria de Deus na vida dele, ele me ajudou a reerguer e ele restaurou o meu ministério. Na restauração do meu ministério, o pastor João Batista, ao investir na minha vida espiritual, eu passei a ser logo um dos vices da igreja, ocasião em que, assim como eu comecei a fazer a obra de Deus novamente, Deus também começou a me prosperar. E essa prosperidade sempre eu devo ela à aplicação ao reino de Deus. Então, todas as vezes que a gente aplica a nossa vida no reino de Deus, sem dúvida alguma, Deus, ele faz acontecer nas nossas vidas. Então, Deus não restaurou somente a minha vida espiritual, sentimental, mas também restaurou a minha vida financeira. Na ocasião em que a gente servia a Deus aqui na igreja, juntamente com o pastor João Batista, eu tinha aqui 3 empresas, e quando o pastor João me chama e fala de um projeto, de um propósito de a gente assumir igrejas, e ele nos aconselhou, pelo fato da gente começar no ministério, então era preciso a gente ter um foco total na obra de Deus, e por isso eu desfiz das nossas empresas, e ocasião em que Deus nos enviou, através da vida do pastor João, para Várzea Grande. Ao chegar em Várzea Grande, naquela ocasião, a igreja não nos recebeu muito bem pelos padrões religiosos que elas viviam ali, diferente da visão que a gente já tinha como pastores, e tivemos um grande problema, especialmente financeiro, pelo pequeno número de pessoas que ficaram ali conosco na igreja. Por causa disso, nós, ao vender as nossas empresas, a gente tinha um capital, um capital razoável, e ali, para nossa sobrevivência e também o grande desejo de ver a obra crescendo, nós começamos a investir. E durante 8 anos, praticamente, nós sobrevivemos daquilo que Deus tinha nos dado e trabalhando para crescimento da igreja, que não foi muito fácil, não foi muito fácil. Enfrentamos uma situação de muita resistência até que um dia eu tive um encontro pessoal com o Senhor. A minha primeira experiência como pastor, e agora em Várzea Grande, ela se divide em 2 tempos. Todos os 2 tempos foi muito importante na minha vida. O primeiro foi de muita dificuldade, mas também de muito aprendizado. O segundo foi o tempo de prosperidade. Foi tempos maravilhosos. Eu preciso de contar um pouco para vocês, porque através desse primeiro período em Várzea Grande, de muita dificuldade, onde nós enfrentamos rebeliões, nós enfrentamos muitas rejeições e também escassez financeira, porque por mais que nós tínhamos investido no reino de Deus, na obra de Deus, mas Deus queria nos levar a ter dependência dele, porque, como eu disse no início, é Deus que faz acontecer. Então eu quero contar um pequeno testemunho de uma ocasião em que, bem no início, mataram o enteado de um pastor nosso ali, e eu fui levá-lo na delegacia para ser ouvido. E naquele dia, eu resolvi, enquanto esperava ele ser ouvido, tinha uma cantina do lado ali da delegacia, e eu pedi uma Coca-Cola. Mas no momento que o moço ia abrir a Coca-Cola, eu falei para ele não abrir, e perguntei o preço. Ele disse que custava R$ 1,50. E eu só tinha no bolso R$ 1, aquela nota de R$ 1 grandona. E aí eu pedi desculpa e pedi ele para não abrir a Coca-Cola e devolver a Coca-Cola, porque eu só tinha R$ 1. E eu não tinha R$ 1 no bolso. Aliás, eu não tinha os 50 centavos que faltavam no bolso, eu não tinha 50 centavos no banco, e eu não tinha um cartão de crédito que valia 50 centavos. Então, naquele momento, eu sentei na calçada, comecei a chorar,
e eu entendi Deus falando comigo que o que Ele queria é que eu me tornasse dependente dEle, da bondade e da misericórdia dEle. Foi aí que eu entendi, e a partir de então virou uma chave na minha vida e Deus começou o segundo período na minha vida, que foi um período de prosperidade. Eu preciso voltar um pouco na história para lembrar que durante esse período de muita dificuldade, o meu atual pastor, o pastor Fernandes Noleto, foi um homem que, além de ter tido paciência conosco, ele também nos orientou todo o tempo, e por causa das orientações, por causa da bênção dele sobre as nossas vidas, é que nós conseguimos suportar e passar esse primeiro período no qual, apesar de todas as dificuldades, mas nós conseguimos vencer. Continuando então, falando desse segundo período, como vocês lembram, eu era um homem que tinha apenas a quarta série. E até então, agora já com 40 anos de idade, e com aqueles sonhos, né, que eu disse para vocês, que eu tinha um sonho de ser advogado, eu tinha um sonho de ser piloto de avião, mas que estava muito distante. Então eu resolvi fazer o provão, fazer um supletivo, até porque até a minha quarta série que eu tinha foi perdido, porque eu não tinha documento dela. Né? Então comecei do zero e dentro de 3 meses eu concluí o meu segundo grau, fiz prestei o vestibular, passei, e eu e minha esposa nós começamos a nossa faculdade de Direito. Continuando, então, esse segundo período, Deus começou a abençoar a igreja, abençoar nosso ministério e começou a prosperar a igreja, assim como também começou a prosperar a nossa vida. No segundo ano de faculdade, eu já entrei de sócio em um escritório e a partir daí Deus começou a abençoar, começou a prosperar a nossa vida financeira. Concluindo a faculdade, Deus oportunizou de nós abrir o nosso próprio escritório, constituir empresas. Hoje nós temos a oportunidade de ampliar nosso escritório. Temos um quadro hoje de associados, de colaboradores e também de abrirmos outros escritórios. Então Deus tem nos abençoado de uma forma maravilhosa e eu não posso deixar de falar que, na mesma sorte, Deus começou a nos abençoar também na igreja, uma igreja que tinha ficado umas 15 pessoas e um templo que cabia aproximadamente 100 pessoas, nós conseguimos então construir um templo com praticamente 500 pessoas, um lindo templo que Várzea Grande tem, um lindo povo. Então, é preciso deixar isso registrado, porque na medida que nós investimos tempo de qualidade, na medida que nós abraçamos a obra de Deus, Deus também nos fez prosperar financeiramente. Então, a minha primeira experiência como pastor, presidente, foram de 16 anos. Os primeiros 8 anos foram anos de muita dificuldade, mas também de muito aprendizado. Enquanto o segundo período, os outros 8 anos, foram de muita prosperidade, de muita bênção. E eu quero aqui deixar uma mensagem para você. Eu costumo dizer que o combustível que nos faz ir longe chama suportar. Se você suportar, você chega mais longe. Então, nós suportamos, passamos por dificuldades, só que ao tempo em que nós fomos vencendo as dificuldades, fomos suportando, Deus foi nos prosperando. Debaixo de uma orientação de Deus, através da vida do meu pastor, o pastor Fernandes, que nos enviou para Nova Chavantina, nos transferiu para esta igreja, a igreja e a cidade onde tudo começou. Nós retornamos agora como pastor titular dessa igreja, uma igreja super abençoada, porém com muita coisa para fazer, e Deus, através da sua bondade, da sua misericórdia, tem nos ajudado e tem feito as coisas acontecer aqui também nesse lugar. Várias reformas estão sendo feitas, estamos concluindo agora a total reforma do templo e eu acredito que em breve estaremos inaugurando para a glória de Deus. Hoje contamos com a Igreja Kids, a Igreja Teens, todos os ministérios funcionando para a glória de Deus. Temos obreiros comprometidos com o reino, através da visão dos grupos familiares, cumprindo o ID de Jesus, e Deus tem nos fortalecido, abençoado, e com isso o reino de Deus tem crescido também nesse lugar. Quando nós fomos enviados para Nova Chavantina, nasceu então uma grande preocupação, pois nosso patrimônio estava em Várzea Grande, o escritório em Várzea Grande, mas Deus falou no nosso coração que nos abençoaria da mesma forma que abençoou em Várzea Grande aqui em Nova Chavantina. E nós temos provado disso, dessa bondade de Deus,
por obedecer à orientação pastoral, por obedecer aquilo que o nosso pastor tinha confiado em nós e vir fazer a obra aqui nesse lugar. Lembra quando eu disse que tinha no início um grande sonho, além de ser advogado, de ser piloto de avião? Pois bem, aqui nós concluímos o nosso curso e aqui hoje, para a glória de Deus, eu também sou piloto de avião. Além de ser advogado, aqueles sonhos que Deus tinha me dado, Deus fez realizar aqui neste lugar. Assim eu quero concluir o meu testemunho, a minha história de vida, de um menino nascido em Minas Gerais, sem perspectiva, pois tinha perdido a oportunidade de estudar, mas com grandes sonhos. E após ter encontrado Jesus, após ter uma vida com Deus, após mesmo assim passando por muitas dificuldades e provações, Deus conseguiu, através da sua bondade, fazer com que esse sonho fossem realizados. Hoje completei 60 anos de idade com os meus sonhos realizados, apesar de que eu sei que muito mais Deus tem para dar, porque a palavra de Deus diz que aquilo que os olhos não viram, que os ouvidos não ouviram e nem subiu no coração do homem, Deus tem preparado para aqueles que o amam. E eu creio nessa palavra e eu sei e sou prova que Deus faz acontecer. Hoje tem as minhas aeronaves, hoje tem o patrimônio que Deus tem nos dado e a expectativa ainda de muita vida e de muita coisa para conquistar, tanto na obra de Deus como também na minha vida profissional. Deus te abençoe.